Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Hoje eu trago para vocês aqui a história da Melissa. Vamos lá? Mas então, eu conto ou você conta? A nossa musa Melissa fazia faculdade numa cidade e aí de 15 em 15 dias ela voltava para sua cidade original ali, né, da onde ela veio e nasceu, e toda a família dela ficava lá para visitar os parentes, para ficar na casa dela e não ficar ali na república também todo o tempo, todo final de semana. Para fazer isso, ela tinha que pegar um ônibus que demorava ali, sei lá, a noite toda para chegar até a cidade dela. Não eram lugares assim tão perto, tá, gente? Era um trajeto assim de um pouco mais de, sei lá, 5 horas, 6 horas. Não era algo assim, tipo, tão pertinho, sabe? Então ela ficava aí nesse ônibus e chegava normalmente no outro dia de manhã na casa dela. E aí, um dia nesse ônibus, ela estava sentada ali, estava à noite, o busão, né? As luzes estavam mais escuras. E entrou uma pessoa que ela nunca tinha visto entrar naquele ônibus. Era um cara gato. Mas gato, gato, gato. Pensa num crush. Pensa aí no crush que você tem. Qualquer pessoa. Era assim, gente. Era esse crush, era uma coisa, era um gato. E o desejo ali de Melissa era o quê? Que aquele moço se sentasse do lado dela. Cada passada que ele dava em direção ao corredor para o fundo do ônibus, ela estava mentalizando. Senta do meu lado, senta do meu lado, senta do meu lado. Isso tudo, Melissa tinha namorado, tá? Mas olhar, né? Olhar ali uma coisinha não faria tão mal assim. E não é que o cara sentou do lado dela. Melissa nem acreditou. Mas e agora, para puxar papo? Melissa é uma moça muito tímida. Ela ia puxar a conversa assim do nada? Ah, ela não puxou não. Mas ela estava emanando aquela manifestação, né, gente? Aquela energia ali, aquela lei da atração. E o cara puxou conversa com a musa. Você tá indo pra sua cidade? Você também tá indo pra capital, gata, pra São Paulo? Não, não, na verdade eu moro em Piracicaba, eu tô indo pra lá, então o ônibus vai fazer uma parada ali, sabe, eu moro lá. Bom, depois disso, eles começaram a conversar. E para você ter uma noção de como esse cara era bonito, gente, ele parecia muito um ator aqui. Eu vou colocar um ator que é muito bonito, que eu acho muito bonito, tá? Vou falar o Tom Cruise, só porque é alguém fácil que todo mundo sabe aí o que eu tô falando. E como essa história aconteceu também há muito tempo atrás, o Tom Cruise estava, ó, ainda melhor, eu diria. Ele ainda é um gato, né, gente? Mas eu tô falando ali do Tom Cruise na época do Missão Impossível, sabe? Aquele símbolo ali, aquele símbolo sexual do Brasil por muito tempo. E aí, gente, ele parecia o Tom Cruise, o cara do filme, o filme que ela gostava. Não só ela, né? Tava na moda esse filme na época e todo mundo falava muito sobre, enfim. Ele era o sucesso. Beleza. Eles foram conversando ali na penumbra do ônibus. E quando deu, sei lá, 10 horas da noite, a Melissa desceu um pouco antes na rodoviária ali de Piracicaba. Os dois trocaram contato. Na época não tinha WhatsApp, nada disso, né? Era telefone fixo, gente, não tinha celular. É uma outra época, né? E aí eles combinaram que eles iam conversar, talvez sair para fazer alguma coisa ali no meio do caminho, ou, enfim, na cidade ali dela. A Melissa acha que ela estava muito carente, porque ela sentia de verdade que ela tinha se apaixonado ali pelo cara, sabe? O caminhão atropelou mesmo e ela ficou perdidamente assim obcecada nele. E estava tentando entender, né? Pô, eu tenho namorado, tô obcecada nesse cara, tô tão carente. Mas deve ser porque esse cara, sei lá, é muito legal, muito bonito. Ela estava animada para conhecer esse cara melhor. E quando eles começaram a se falar pelo telefone, eles ficavam horas conversando. Sabe aquele negócio, gente, quem é aí também dessa época, né, que esticava o fio do telefone fixo, ficava sentada ali na cama. Ih, gente, quem sabe, sabe, quem foi, foi. É dessa época, era gostoso, eles criavam ali uma conexão muito íntima. E aí, depois de conversar um tempinho,
Esse cara falou: "Vamos dar um nome pra esse cara, eu vou chamar ele de Tom, só porque eu comparei ele com o Tom Cruise". Depois de um tempo conversando, o Tom falou: "Pô, espera aí". Estamos conversando aqui pelo telefone. Vamos se ver. Vamos marcar um encontro. Beleza, vamos. E qual que era o combinado? O combinado era que o Tom ia para Piracicaba para passar um domingo inteiro com a Melissa. Eles combinaram que eles iam no barzinho, depois, sei lá, comer alguma coisa, tomar uns drinks. E depois ali a gente ia ver o que ia acontecer, né? Ela se arrumou, pintou até o cabelo, gente, fez a unha, sabe? Fez tudo ali, botou a melhor calcinha dela e tava nervosíssima. A Melissa tava se sentindo uma adolescente. Ela tinha 20 anos, é novinha, né? Mas já era uma moça. Só que antes, gente, antes desse encontro, a Melissa resolveu falar para as amigas dela que ela ia encontrar um cara gatíssimo. Gente, o menino é a cara do Tom Cruise. E eu vou sair com ele. Ele é gatíssimo, eu nem acredito. As amigas estavam tão felizes quanto ela. A Melissa estava muito, gente, mas muito empolgada. Ela nunca tinha visto um cara tão bonito na vida. Ela estava tão biruleibe que, de fato, ela estava ó, cagando pro namorado dela, que estava aí em algum lugar. E querendo um pouco, eu acho aqui, tá, Melissa, se exibir o bonitão pras amigas, ela marcou esse encontro num bar que muita gente da faculdade frequentava e também ia estar rolando um sonzinho ao vivo ali no domingo à tarde. Tava lotado e as amigas da Melissa foram. Tava todo mundo querendo ver esse cara gato. Na hora que o Tom chegou, caramba, a Melissa, a primeira coisa que ela pensou: PQP. Que eu vou fazer com esse cara agora? Mari do céu, eu não sei o que aconteceu com a minha cabeça. O cara não era nada daquilo que eu achava. Isso porque eu tinha falado pra geral da faculdade que eu ia sair com Tom Cruise. mas não era nada disso. Ele não tinha nada a ver com o ator. Pra não falar assim que ele não tinha nada, ele tinha um cabelo. Mas o menino não era bonito, gente, não era. E, gente, não é querendo falar da aparência das pessoas, mas ele não era nem de longe o cara que eu achei que ele era. A Melissa não sabia onde enfiar a cara. Era uma coisa sem explicação, pra ser sincera. Ela lembra até de dar uma bugada na cara dela, na hora que ele veio cumprimentar ela. Ela olhou assim, tipo, Quem que é você? e aí ela percebeu, gente, que o cara que estava cumprimentando ela, na verdade, era o próprio date que ela estava esperando. E ela gelou. Mas o que que ela ia fazer? O cara saiu de São Paulo para ir para Piracicaba para vê-la, né? E era um encontro assim, não era às escuras. As escuras tinha sido no busão, né, musa? Quando você não conseguiu ver direito o rosto do querido. Gente, eu tô rindo muito, sério. E aí, fazendo uma retrospectiva, ela acha que talvez ela tivesse bebido umas coisinhas a menos ali no dia do ônibus, porque só isso explicava ela não ter percebido que mesmo na penumbra, ele não era um cara tão bonito ao ver dela, tá, gente? A gente tá falando aqui uma opinião de beleza dela. Isso aí não representa se o cara é feio ou bonito. Por favor, não venha militar nos comentários sobre isso, tá? Porque quem nunca chamou alguém de feio? Beleza é subjetiva. O que é bonito pra você pode não ser pra mim e vice-versa. Mas pra Melissa tava difícil. O cara era gente boa, o cara era legal, mas ele era muito feio, muito feio. Era uma coisa assim absurda, sabe? Não era uma, ah, sei lá, ele não é muito meu tipo. Ela achava assim que era uma coisa muito destoante pra ela. E ela não sentia que tinha química também. Tinha nada. Acabou. Tudo acabou. Todo aquele crush ali, acabou. A Melissa diz assim: Gente, é sério, eu não sou mesmo tão ligada em beleza, eu não acho que é o mais importante. Mas eu acho que tem que ter o básico, que é, sei lá, cuidar ali dos dentes, sabe? Lavar o cabelo, escovar os dentes. Isso faz parte da beleza da pessoa também. quando as amigas da Melissa viram o Tom Cruise, meu Deus, ela não sabia onde enfiar a cara. Foi horrível. Ela ficou morrendo de vergonha. Ficava todo mundo assim, meio que na rodinha, olhando, comentando, dando risadinha, sabe? E a Melissa só queria se esconder no banheiro, encontrar alguém,
falar pra ela, Me desculpa, eu errei. Foi uma gafe. mas não dava. Ela não estava conseguindo ali coincidir a mesma hora que as meninas estavam saindo pra ir pro banheiro. E assim, ela foi ali ficando com o Tom, bebendo, enfim, e percebendo uma rodinha ali da galera distante comentando sobre ela. Já na segunda-feira, na faculdade, as amigas da Melissa vieram falar com ela. Miga do céu, da onde você arrumou aquele cara? Da onde você tirou ele? Pelo amor de Deus, você disse que ele parecia o Tom Cruise no Missão Impossível, mas não, amiga, não, o que aconteceu? Você ficou com ele? Não, ela não tinha ficado com ele. Teve uma hora no rolê que ele até tentou, assim, colocar a mão na mão dela. Mas sabe quando alguém coloca a mão em cima da sua mão e você, sei lá, bota na cabeça, coça o sovaco, tira uma catata do nariz? Qualquer coisa pra não tocar nela. E ela ficou evitando quando ele chegava assim perto, né? Ele puxava a cadeira perto pra ela, ela puxava pra longe. Colocava o braço na cadeira, ela saía pra ir no banheiro. Ou falava, ai, eu adoro essa música. Vamos dançar, sei lá. Ela nem gostava, gente, tava tocando pagode. Mas ela levantava pra dançar porque ela ficaria assim mais distante dele. E era assim que ela foi levando aquele dia e aquele date que tava mais pra pesadelo. Até que teve uma hora que ele tentou beijar a Melissa. E ela disse assim: Olha só. Não, eu não posso. Eu não acho que é legal você beijar no primeiro encontro. Eu não faço isso. Disse isso a pessoa que já deu várias vezes no primeiro encontro. Palavras dela aqui, né? Então, ela não é puritana, mas ela estava tentando ali se desvencilhar dele. No fim do encontro, ele levou a Melissa para casa, foi todo respeitador e eles combinaram que se veriam no próximo final de semana. Na casa da Melissa, não tinha identificador de chamada. E aí, se você é novinho, gente, o nome disso era Bina. Acabei de desbloquear uma memória aí de vocês, né, galerinha? A casa dela não tinha aquela Bina. A Bina, quando tocava o telefone fixo, era aquele visor que mostrava o número de quem estava ligando. E aí, quando foram passando os dias da semana, né, ela foi sendo aloprada pelas meninas da faculdade. Enfim, foram brincando com ela ali, enfim, foram zoando um pouco ela. E o cara também estava tentando ligar. Quando ele ligava, ela via que era na Bina e às vezes ela não atendia. E às vezes, quando o pai ou a mãe dela atendia, ela dizia pra falar que ela não podia falar, que ela estava ocupada. E assim, ela foi enrolando esse cara aí. A Melissa acha até que se ele fosse tão bonito assim, talvez não teria ficado tanto no pé dela. E que, na verdade, mesmo ele sendo feio pro gosto dela, ela começou a desconfiar. Tava muito fácil, gente. E aí eu não sei não se eu concordo com você. Porque se ele é tão feio assim, e viu que você deu ali o mínimo de chance, né? Vai ver, ele só tava tentando mais fundo. Mas ela não. Ela começou a achar estranho, porque ele ligava muito. E quando chegou outro final de semana que ela tinha combinado de vê-lo, mas ela não marcou nada, porque ela não respondeu as ligações, ela foi numa locadora de vídeo. E, gente, essa história tá muito anos 90, 2000, né? Ela foi lá alugar um filme na Blockbuster, foi alugar Titanic. E quem que ela vê passando de carro na frente da Blockbuster? Ele, o Tom. Ela se assustou. Tipo assim, o que esse cara tá fazendo aqui? Nisso, ela, sei lá, teve um impulso de correr pra casa dela. Ela foi pra casa dela. Na hora que ela chegou, o telefone tava começando a tocar e ela disse: Pai, atende. Atende, mas fala que eu não tô. Ela tinha certeza que era ele, né, gente? Que era o Tom. O pai dela atendeu, disse que ela não estava por lá. E o Tom, que era o cara que estava do outro lado da linha, falou: Como ela não tá em casa? Se eu acabei de ver ela entrando no seu prédio. medo. Ele sabia onde era a casa do pai da Melissa. Porque, gente, não era a mesma casa que ele tinha deixado ela depois do date, sabe? Então, preocupante. O cara foi de carro até a porta da casa do pai dela. E lá da sacada, ela viu o carro dele parado lá embaixo na porta do prédio. E aí ela pensou: Essa brincadeira aqui vai dar ruim. Que tá acontecendo? Esse homem aqui na porta do prédio? conclusão. A Melissa teve que ficar o final de semana inteiro sem sair da própria casa. Porque o cara, gente, ficou parado.
o final de semana todo com carro. Vocês acreditam? Na porta do prédio do pai dela. E ele não saiu pra nada. Olha que psicopata. Ficou esperando ela sair, gente. Ela não viu eles, sei lá, sair pra comer, sair pra ir no banheiro, né? Só se foi à noite. Mas às vezes ela olhava ali da varanda e via que ele tava lá. E ela ficou com medo, né? Nisso ela pediu pra madrasta, pro pai dela descer e passar ali em frente ao carro e ver o que estava acontecendo. Porque eles, né, na verdade, o Tom Cruise, não conhecia o rosto do pai e da madrasta dela. Ela não queria descer. E aí o pai dela foi lá, deu uma olhada e tal, e voltou falando: Nossa, filha, Ele tava sentado no carro, não tava lendo, não tava, sei lá, mexendo em celular, não tava fazendo nada. a pessoa estava sentada olhando pra frente, esperando que nem um robô. Que doideira, né? E aí fica a reflexão, gente. Ela poderia sim ter sido vítima desse cara, porque esse comportamento é preocupante, alarmante e muito estranho. Mas depois disso, nunca mais. Nunca mais ela viu o Tom. Ele também não ligou mais pra ela, e ela não ligou pra ele. E aí acabou uma história de amor que nunca nem começou. E que, na verdade, poderia ter sido um pesadelo, né, gente? Uma história de pesadelo e não de amor. Olha só, um cara que veio, né, foi do pedestal de ser um cara muito gato. Tom Cruise, parecia com Tom Cruise. Ela deu uma chance, o cara era feio, não era o que ela imaginava pro gosto dela. E o cara não entendeu as dicas, né? A dica que era assim: não tô falando com você, não tô respondendo, não quero mais nada. Ele seguiu ela até a cidade dela e ficou esperando o final de semana inteiro ligando na casa dela. Eu acho isso bem maluco. E claro, a Melissa também achou. Ela disse que depois também, né, ela percebeu que quando a gente tá num ônibus escuro, gente, tem que tomar muito cuidado. Essa é a dica que ela quer deixar aqui. Porque ela realmente, na penumbra que estava ali, ela não fazia a menor ideia que o cara era tão diferente do que ela estava vendo ali. Então fica a dica, meninas. Se certifiquem que a luz vai estar ligada, tá bom? Talvez assim ela tivesse percebido que, além de não ser do gosto dela, ele tinha uma vibe meio esquisita. Porque depois ela foi, claro, né, percebendo. O cara, na verdade, era papo de outro CPF, né, gente? Oh, meu Deus. Mas ainda bem que não deu. Ainda bem que ele não era bonito, viu, amiga? Porque eu tô pensando aqui agora. Se esse cara é bonito, você se envolve com ele, ainda assim, ele era maluco, né? Porque uma pessoa que faz isso, gente, de ficar ali seguindo, esperando o final de semana inteiro, sem sair do carro, você tá lá dentro do prédio, a pessoa tá te esperando você sair, você não tem nenhum compromisso, nenhuma intimidade com ele, talvez mesmo bonito, aí ia ser seu fim. Porque aí talvez você ia se apaixonar, ele era gato, você tava já toda no crush, toda perdidamente apaixonada, e aí não ia ser legal, né? Porque aí você ia se apaixonar por um cara, e isso aqui poderia desenvolver até um relacionamento abusivo. Ainda bem que no final, tudo foi pro melhor, né não? E aí, pessoal? Já se confundiram? Acharam que alguém era muito bonita e depois foi ver na luz, ouviu numa foto e achou que era gato e depois foi ver na vida real no date e não era nada disso? Ou chegou no date, viu a pessoa, não gostou e saiu correndo, fingiu que não era você? Quero saber. Adoro essas histórias também aqui, viu? Mandem histórias pro podcast, meu povo. E não esqueçam de colocar um título chamativo, tá bom? Como eu disse em outros episódios aí, eu tô querendo histórias místicas, mas é claro, aceitando qualquer gênero também. Um beijo, meus amores, e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda lá pra gente no nosso e-mail. Escreve seu conto @gmail.com. E até a próxima!